Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder, glória de Deus vai descer, vai se manifestar, salvação em massa vai acontecer. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre os discípulos no caminho de Emaús, para que possamos participar da mesa do Senhor. Hoje nós estamos começando a última semana, não é? Estamos no 15º dia, e são 21 dias. Eu desafio você, continue crendo, não desista de crer, mesmo que você não viu completamente o milagre acontecer na sua vida, eu quero dizer que Ele está a caminho. Deus ouviu a sua oração. Não duvide em tempo algum que você é amado. O amor de Deus te alcançou. Eu sei que o diabo vai mostrar para você o quanto você não merece, o quanto tem falhas na sua vida, o quanto tem erros que precisavam de ser corrigidos. Mas eu quero dizer para você, você é amado. O olhar de Deus para você é um olhar amoroso. A Bíblia fala que 2 discípulos, alguns comentaristas acreditam que era um casal, ok? A Bíblia não fala se era um casal, e só menciona o nome de um deles, Cleopas. Mas alguns acreditam que era a senhora Cleopas, que ia ao lado dele. Uma vez que eles moravam no mesmo lugar, possivelmente deve ser verdade isso mesmo. Então esses 2 discípulos estavam caminhando no mesmo dia que Jesus ressuscitou, domingo. O Senhor ressuscitou ali quando o sol estava nascendo, de madrugadinha, 5 horas da manhã. E vem a caminhar com eles, e caminha com eles provavelmente durante 2 horas, 2 horas e meia. Portanto, deveria ser mais ou menos 4 horas da tarde, quando eles se encontraram com o Senhor, porque no final, quando eles chegam na porta da casa, o sol estava se pondo. O sol estava se pondo. Então foi a tardezinha, mas do mesmo dia, ok? Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Um estádio 185 metros. Então 60 estádios dá aproximadamente 12 quilômetros. Essa era a caminhada que eles estavam fazendo. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Deus mesmo não deixou. Ser impedido significa que Deus mesmo não permitiu. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram.
Essa palavra constranger aqui significa que eles pegaram mesmo em Jesus. Pegaram ele e empurraram ele para dentro de casa. O constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Isso aqui é o pão dos filhos. E no Novo Testamento, partir o pão significa participar da mesa do Senhor, da ceia. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, 12 quilômetros de volta, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deixa eu falar 4 princípios aqui envolvidos para ver Jesus. A estrada de Emaús, o caminho de Emaús, é só uma analogia. Nós todos estamos nesse caminho. E enquanto nós caminhamos, também o Senhor vem e se coloca conosco. Mas muitas vezes nós não vemos. Quantas vezes no meio do nosso caminho pensamos que estamos sozinhos? Quantas vezes na nossa caminhada achamos que a luta é só nossa, que às vezes Deus se esqueceu de nós, ou talvez não somos dignos de tê-lo conosco. Então isso aqui é só uma analogia, mas eu quero dizer para você que nesse caminho o Senhor disse que Ele vai trilhar junto com você. Ele vai trilhá-lo junto conosco. Você não vai sozinho. Primeiro porque Ele está dentro de você. Segundo porque Ele vai estar ao seu derredor, para livrar você e para compartilhar com você. Mas por que eles não viram? Vou colocar 4 princípios aqui. Primeiro, você pode acompanhar no seu boletim. Os olhos estavam impedidos de ver, porque o Senhor ainda não era o centro. O Senhor ainda não era o centro. Você só vê o que está no centro da sua visão. Enquanto eu estou olhando para cá, eu percebo que tem gente aqui, à minha esquerda e à minha direita. Mas se eu estou olhando para cá, eu não consigo perceber exatamente. Tudo fica embaçado. Então, para você ver, é preciso colocar no centro da sua atenção, no foco do seu olhar. Eles não conseguiam reconhecer a Jesus, porque Jesus ainda não era o centro da atenção deles, ainda não era o centro do pensamento deles, o próprio Senhor Jesus. Alguém vai dizer: pastor, mas baseado em que você diz isso? A Bíblia fala que eles iam conversando, discutindo, o Senhor se aproximou deles, mas eles não reconheceram. Mas olha o que diz o verso 21. No verso 21 nós lemos que eles estavam dizendo: olha, a gente esperava que fosse Ele quem haveria de redimir a Israel. Presta atenção, quem está no centro aqui? É Jesus ou Israel? É Israel. A gente estava esperando que viria agora, e Ele seria o libertador que ia tirar Israel debaixo do jugo romano. A gente esperava que Ele ia exaltar Israel. A gente pensava que agora era o tempo de Israel. Ou seja, Israel era o centro. Aí você vai dizer: pastor, alguma coisa de errada nisso? Não, o Senhor é tão gracioso, porque nós também somos assim, não é verdade? Seu filho não passou no concurso, como é que você fala? Ah, eu imaginava que Jesus iria fazê-lo passar no concurso. Ah, eu imaginava que Jesus iria agora prosperar o meu marido com esse emprego. Ah, eu imaginava agora que Jesus iria fazer isso ou aquilo. Então você está sempre pensando no que Ele poderia fazer. Ele não é o centro. O que é o centro é aquilo que você busca. Pastor, tem algo errado em buscar? De jeito nenhum. O Senhor é tão gracioso e tão rico que Ele dá para você graciosamente. Ele tem à disposição todo o suprimento, e Ele te convida para vir a Ele. Ele diz: pode pegar, pega o tanto que você quiser, leva para você, não se constranja, eu tenho muito, a sua necessidade é um conta-gota, o meu suprimento é um oceano inteiro. Nada que você possa precisar vai alterar os meus recursos, porque Ele tem em abundância. Deus tem prazer, Jesus tem prazer em dar para você.
Está me ouvindo? Ele tem prazer em abençoar você. Não importa a sua necessidade, não importa o seu problema, Ele é poderoso para fazer. Posso ouvir o amém de alguém? Todavia, é preciso que em algum momento as bênçãos deixem de ser o centro e Ele passe a ser o centro da nossa atenção. A pessoa dEle passe a ser atraente aos nossos olhos. Infelizmente, muitas vezes os anos passam e nós estamos sempre olhando só para o que podemos obter. Mas é preciso chegar um momento em que os seus olhos estejam interessados nele. Quando você estiver interessado nele, na pessoa dele, quando for uma questão de honra dele, pode ter certeza, os seus olhos vão se abrir. Ah, pastor, o que eu mais quero é ter revelação. Eu fico vendo, como o senhor tem revelação, pastor Aloísio. Presta atenção, não é uma questão de ter revelação ou de ser especial. É só uma questão de olhar para o lugar certo. Constantemente os meus olhos estão em cima dele. Quando eu venho pregar aqui de manhã, você não é o meu centro. Mas acredite, para muitos pastores o centro é a igreja. Eu vou pregar hoje, então abençoa a igreja, que a igreja receba, que a igreja é isso. Minha preocupação é, Senhor, o Senhor me chamou para falar de Ti. Eu estou lá para pintar um quadro a Teu respeito. Senhor, que o quadro seja claro e que eles vejam. Que todos vejam o Senhor. Minha preocupação é, Ele tem que ser o centro da minha mensagem. O que eu estou pregando, Ele tem que ser o centro da atenção. Ele é o objetivo, Ele é também o meio. Quando você tem esse coração, filho, quando você ama a presença do Senhor, ansia pela presença dEle, acredite, os seus olhos vão ser abertos também. Mas infelizmente eles viam o Senhor apenas como aquele que haveria de redimir. Era só o Redentor. Deixa eu usar Davi como exemplo aqui. A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Semana passada alguém me fez uma pergunta aqui sobre a visão dos vencedores. E eu expliquei que uma coisa é herança, outra é recompensa. Mas tudo é pela graça de Deus. Aqui está uma outra maneira de você entender a diferença entre ser um vencedor e não ser. Preste atenção. Deus Pai ama a todos os filhos igualmente. Está me ouvindo? Ele nos ama a todos igualmente. Mas tem uma diferença. Ele tem mais prazer em uns do que em outros. Alguns filhos lhe dão mais prazer do que outros. Ele ama a todos. E o que ele faz hoje, ele faz pelo seu amor. Mas há algo guardado para aqueles que lhe dão prazer. A Bíblia fala que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13, 22, o próprio apóstolo Paulo é quem diz isso. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O que fazia com que Davi fosse segundo o coração de Deus? Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pregações, e já ouvi pastores dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido para se arrepender. Não é que ele não pecava, mas quando ele pecava, ele era rápido para se arrepender. Isso é muito bom, com certeza. Mas tem outros homens de Deus na Bíblia que também eram rápidos para arrepender e não foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Já ouvi outros ensinando que Davi era um adorador. Portanto, como Davi adorava o Senhor se agradava da sua adoração, então ele era segundo o seu coração. Claro que a adoração é algo importante, não tenha dúvida, mas há muitos outros adoradores no Velho Testamento, e não foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Está me ouvindo? Então, o que é que Davi tinha que o caracterizava? Porque ele próprio diz isso, lá em 1 Samuel 13, verso 14. Deus, antes de Davi ser feito rei, ele já era segundo o coração de Deus. Vê que coisa interessante. Antes, Saul ainda era rei. E Deus falou: já achei alguém que é segundo o meu coração. Olha o que diz: já agora não subsistirá o teu reino. Deus dizendo através de Samuel para Saul: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. O Senhor já encontrou para si um homem que lhe agrada.
e já ordenou que ele seja príncipe sobre o seu povo. Todos nós estamos debaixo do favor de Deus, mas tem alguns que dão mais prazer ao Senhor. 1 Crônicas 28:4, o próprio Davi diz, olha o que ele diz: Deus se agradou. 1 Crônicas 28:4, o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Ok? Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, a casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, a Bíblia fala o quê? Que Deus se agradou. Deus se agradou. Deus teve prazer. Eu comecei a reunião dizendo que você é amado, mas hoje o meu desafio para você vai ser mais profundo do que esse. Você já sabe que é amado. Agora é tempo de você agradar o seu pai. Sabe quem é que quer agradar o pai? É aquele que sabe que é amado. Só o filho que sabe que é amado tem interesse de descobrir o que o pai gosta. Filhos que não se sentem amados não têm interesse de agradar o pai. Filhos que não se sentem amados não querem ficar próximo dos seus pais. Filhos que não se sentem amados acham bom quando o pai viaja. Filhos que não se sentem amados são cheios de amargura e ressentimento. Filhos que não se sentem amados são aqueles que vão usar drogas, são aqueles que vão se envolver com amizades erradas, são aqueles que vão largar de estudar, são aqueles que não vão conseguir ter sucesso na vida. Tudo por quê? Porque sabem que não são amados, ou pelo menos pensam. Mas aquele filho que sabe que é amado, aquele filho que teve o privilégio de ter o pai reafirmando diante dele constantemente: você é amado, independente do que você faça, você é meu filho e você é amado, e eu vou amar você independente de qualquer coisa. Essa criança não vai sair fazendo coisas erradas. Preste atenção, aqueles que dizem: o pastor Aloysio prega aí a respeito da graça, mas tem que ter cuidado, porque quando os irmãos ouvem sobre a graça, vão querer fazer tudo que não presta. Veja, essa é a mentalidade de quem não sabe que é amado, não entendeu o que é esse amor. Quando você sabe que é amado, você quer agradar. É verdade ou não é, irmãos? Quando você sabe que é amado, você fica pensando: como é que eu posso agradar? Como é que eu posso corresponder? Presta atenção, quando você sabe que não é amado e você faz algo errado, e alguém diz: rapaz, não faz isso não, seu pai não vai gostar, qual a sua postura? Estou pouco me lixando. Mas quando você sabe que é amado e você faz algo errado, não precisa de ninguém falar, você fica preocupado: isso vai magoar o meu pai, ele não merece isso, meu pai não merece isso, porque você sabe que é amado. Amém, meus irmãos? Então, se você quer agradar a Deus, tudo começa sabendo que Ele ama você. Agora, a graça não pode ser vã. Não pode ser vã. É preciso haver em você uma resposta a ela. Qual que é a resposta? Pegue sua Bíblia, Salmo 132. Vou te dar só um exemplo. Por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? A Bíblia fala que Davi foi ungido rei, Saul ainda era rei. Mas Samuel foi lá e o ungiu. A Bíblia fala que Deus depois usou Davi para espantar os demônios de Saul, enquanto ele cantava e tocava a sua harpa. Depois, ele que enfrentou Golias, não é? Produziu raiva em Saul e inveja, e Saul quis matá-lo. A Bíblia fala então que Davi fugiu, e Davi ficou peregrinando. Não sabemos exatamente quantos anos, mas provavelmente foi em torno de 13 anos. Davi ficou no deserto, sem casa, dormindo em cavernas. Diz a Bíblia que quando ele estava na caverna de Adulão, vieram os endividados, amargurados de espírito, vieram ter com ele, e ele se tornou líder sobre esses. Davi vivia sem um lugar para reclinar a cabeça. Davi vivia sem uma casa, sem descanso. Presta atenção, nessa circunstância, o que você oraria a Deus? Nessa circunstância, o que você pediria para Deus? Eu estava lá na minha casa, meditando esses dias para trás, e o Senhor falou comigo. É isso que tornou Davi alguém especial para o coração de Deus. Olha o que diz, Salmo 132. Quando é que esse salmo foi escrito? Historicamente, esse salmo foi escrito enquanto Davi era perseguido por Saul. Historicamente, ele estava dormindo em cavernas, no meio do deserto, sem casa permanente, sem comida, sem nada. Mas olha a oração dele: lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Presta atenção, ele começa dizendo: Senhor, lembra de mim.
lembra a favor de mim e de todas as minhas provações. Amém. Mas ele menciona alguma coisa que ele quer? Aí ele diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Nessas circunstâncias, é compreensível que você ore para ter uma casa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Senhor, o Senhor sabe como tem sido difícil a minha vida. Morar de aluguel é muito difícil. O Senhor sabe, ó Deus, como é que é difícil pagar esse aluguel, é um dinheiro perdido. O Senhor está vendo aí a humilhação que eu passo, as dificuldades que eu vivo. Então, Senhor, lembra da minha provação, me dá uma casa, eu quero uma casa. Se você crê que é amado, você pode orar assim. Se você crê que é amado, você pode pedir a Deus a casa. Deus vai dar para você. Está me ouvindo? Se você mora de aluguel, eu quero dizer para você, Deus quer te dar uma casa. Como que Ele vai te dar uma casa? Eu não sei. Eu tenho visto Deus fazer os milagres mais espantosos aqui na igreja. Da maneira como Ele dá casa para irmãs às vezes sem marido. Como que Deus dá a casa. Como faz a viúva se alegrar e a repudiada se alegrar. Teve uma irmã que estava me contando há um tempo atrás que ela estava orando por uma casa. E ela foi comprar no supermercado. E estavam sorteando a casa. E alguém falou, preencha aqui o cupom. Ela olhou e falou, cupom de supermercado. Ela preencheu o cupom. Sabe, não preciso te contar o resto da história. Pois para quem que foi sair a casa? Para ela. Por quê? Ela estava orando por uma casa. Foi o meio que aconteceu. O supermercado deu a casa para ela. Presta atenção. Eu não sei a maneira como ele vai fazer. Ele vai fazer porque ama você. Agora, você está pedindo a sua casa. Davi podia pedir a dele, mas não pediu. Davi podia pedir vingança contra os inimigos, mas não pediu. Davi podia pedir descanso, mas não pediu. Ele falou o quê? Eu é que não vou dar descanso à minha pálpebra. Eu é que não vou me permitir repousar até que eu faça uma casa para o meu Deus. Onde é que estava o coração de Davi? Na casa de Deus, na presença de Deus. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe, às vezes é tão penoso para nós, porque a mentalidade da barganha é tão grande dentro da igreja, que os irmãos só conseguem contribuir para a obra de Deus, se eu prometer que você vai ganhar muito em troca, e assinar embaixo, e se não acontecer, eu mesmo vou ter que avalizar Deus, porque a mentalidade é essa, presta atenção, mas não era a mentalidade de Davi, esse que vivia, sem casa, sem destino, o coração dele era pela casa de Deus. Eu vou ter minha casa, mas antes o Senhor vai ter a tua casa. Eu não vou abrir mão de se abençoar a tua casa. Hoje a casa de Deus não é prédio, mas nós precisamos dos prédios, porque é nos prédios que nós podemos com liberdade anunciar o evangelho do amor e da graça de Deus. Aqueles que têm um coração para a presença de Deus, têm encargo por isso também. Eles querem fazer por causa do Senhor, porque o Senhor tornou-se o centro da atenção deles. Você sabe, Saul tornou-se rei, mas Saul nunca se preocupou com a presença de Deus. No Velho Testamento, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Saul nunca se importou com a arca. Saul nunca se importou com a casa de Deus. Saul nunca se preocupou com Deus. Davi não. Quando ele tornou-se rei em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, mandou buscar a arca. Ficou sabendo que a arca estava lá em Efrata, o Salmo 132 diz isso, em Belém, na casa de Abinadab, já havia 20 anos estava lá. Ele ficou sabendo, vou trazer a arca. Como trarei a mim a arca do Senhor? Porque tinha um coração para a presença de Deus. Irmãos, não é fácil levar os irmãos a ter um coração focado na presença dEle. Entende? Minha preocupação é presença dEle. Eu não quero meramente ter uma reunião, eu quero presença dEle. Eu não quero simplesmente pregar uma palavra aqui, uma mensagem. Não, eu quero falar palavra de Deus, que possa mostrá-lo, revelá-lo, porque Ele é o mais glorioso, Ele é o mais maravilhoso, e nada se compara à sua presença.
Temos buscado tanta coisa e Ele quer nos dar, na sua graça Ele nos dá. Mas quantos de nós somos como Davi, que fizemos da presença de Deus o nosso foco, que fizemos da arca do Senhor o nosso alvo, que fizemos do projeto de Deus e dos alvos de Deus o nosso próprio alvo, porque o nosso coração é para Ele. Presta atenção, aqueles discípulos estavam caminhando, mas eles não tinham Jesus no centro. Jesus não era o foco. Como não era o foco, não conseguiam enxergar. Como é que eles descrevem Jesus? Não sei se é no verso 18 ou 19. Eles falam, será que é só você que não sabe do que aconteceu lá em Jerusalém? Como Jesus, o profeta, não é assim? Lucas 24. Ele chama Jesus de profeta. Por que é profeta? Por que não chama de Messias? Entendeu? Ele é o Messias. Ele já havia dito que iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas esses discípulos não entenderam. Ele já havia dito para Marta e Maria que Ele era a ressurreição e a vida. Olha o que diz verso 19. E Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Certa vez o Senhor perguntou, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram, olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, algum dos profetas. Esse pessoal, esses dois discípulos achavam que Jesus ainda era um profeta simplesmente, porque os olhos não estavam abertos. Que nesse jejum, seus olhos sejam abertos para ver o que você não via antes. Que nesse jejum nossos olhos caiam as escamas, para sermos totalmente encantados pela beleza da sua formosura, da sua majestade. Segundo princípio, a Bíblia fala, verso 27, que Jesus, começando por Moisés, ou seja, começando em Gênesis, porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros os judeus chamavam de a lei de Moisés. Jesus, começando por Moisés, discorrendo ou passando pelos profetas, foi falando para eles tudo o que estava escrito na Escritura a seu respeito. Segunda coisa, segundo princípio aqui, se você quer conhecer a Jesus hoje, você precisa ter os seus olhos abertos na Escritura. Frequentemente eu encontro irmãos que me mandam perguntas dizendo, pastor, é errado eu pedir para ver Jesus? É errado eu pedir para ter uma visão de Jesus? Eu queria ver Jesus. Será que eu posso ver Jesus? Presta atenção, nada de errado, você pode pedir o que você quiser pedir para Ele. Entendeu? Mas a maneira hoje do Novo Testamento de você ver Cristo é por meio das Escrituras. Presta atenção, imagina Jesus, ele está lá, tem 2 discípulos do lado dele, ou talvez um de cada lado, ele está no meio, ok? E ele então fala de Jesus o Nazareno, varão profeta que morreu, será que o senhor não sabe disso? E o Senhor fala, mas vocês são demorados para entender mesmo, hein? Vocês não sabem que era necessário que o Messias padecesse todas as coisas? Vem cá, vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre ele. Isso foi o que ele fez. Por que ele não chegou para eles e falou, vocês não estão me conhecendo não, gente? Vocês estavam andando comigo, entende? Vocês eram discípulos aqui, talmidim, e agora não estão me vendo? Olha para mim, olha eu aqui, sou Jesus, ei! Por que ele não fez isso? Porque agora nós não conhecemos Jesus mais com os olhos naturais. Você não vai conhecer Jesus porque vai ter uma visão especial dele. Ainda que, existem visões, ok? Muitos aqui vão ter visões, mas a maneira bíblica do Novo Testamento, agora, de conhecer o Senhor, é por meio das Escrituras. Quantos querem conhecer mais o Senhor? Então, você precisa de ter a chave para vê-lo. Então, onde é que Jesus se mostrou para eles? No Velho Testamento. Foi no Velho Testamento, começando de Gênesis, e significa que o Velho Testamento está cheio de Cristo. Está cheio de Cristo. Você só precisa de ter olhos para ver. Está cheio de Cristo. À medida em que você medita na palavra, à medida em que você vem aqui para receber, para ouvir, para ser instruído na palavra, os seus olhos se abrem e você vai ver o Senhor e vai ser transformado de glória em glória. Mas muitos de nós ainda não somos atraídos pela Escritura, não somos atraídos pelo Evangelho. Para muitos de nós ler a Bíblia ainda é uma coisa meio enfadonha.
não é? Nós fizemos o livro aqui para acompanhar no jejum. Poucos irmãos quiseram ler as lições enquanto fazem a ceia. Sabe por que muitos de nós não queremos? Porque ainda não somos atraídos por Ele. Ainda não somos atraídos pelo quadro pintado nas Escrituras a respeito dele. Mas quando o seu coração for tocado, isso vai mudar completamente em você. Que o Senhor desperte fome nova na sua vida. Que nesse tempo de jejum, seus olhos sejam abertos nas Escrituras. Eu louvo a Deus porque tudo que está nesse livro do jejum, querido, vai gerar vida em você. Cada capítulo, cada dia, pinta um quadro do Senhor Jesus. Em nenhum deles estou preocupado em falar da igreja, ou falar de nós mesmos. Em todos eles, nós falamos do Senhor Jesus. Se você estiver lendo, estiver acompanhando, lendo antes da ceia, você pode ter certeza que você está se enchendo de vida cada dia. Não é todo livro que acontece isso não, entende? Mas nós temos nos esforçado para isso, para passar vida para você aqui, a cada reunião, a cada ministração. Quantos têm recebido em nome de Jesus? Terceira coisa, a Bíblia fala que quando eles chegaram na porta da casa, Jesus fez menção de ir adiante, mas eles o constrangeram para entrar. Presta atenção, Jesus nunca se convida, está me ouvindo? Ele nunca se convida para entrar. Ele bate a porta, mas ele espera que você o chame para entrar. Ele está querendo entrar, mas ele não vai forçar a entrada. Em todos os lugares é assim. Aqueles dois discípulos então, como que forçaram o Senhor. Não, o Senhor não vai embora, o Senhor vai entrar. Nós queremos ouvir mais o Senhor. Aí diz a Bíblia, e essa parte é poderosa, verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Então se lhes abriram os olhos. Quando é que o olho foi aberto? Quando o pão foi partido. O pão é a ceia. O diabo tem procurado de todas as maneiras diminuir a importância da ceia. Mesmo nesse jejum em que nós temos enfatizado isso, alguns irmãos não tiveram ainda o entendimento completo. Vão ter. Quando você participa da mesa do Senhor, algo espiritual está acontecendo. Quando você participa da mesa do Senhor em fé, os seus olhos se abrem e você começa a ver mais do Senhor Jesus. Sabe, o Senhor tem mudado a minha percepção a respeito disso. A partir de agora eu vou mudar completamente a minha maneira de relacionar em algumas circunstâncias. Não vou fazer nada sem antes partir o pão, sem antes participar da mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você parte o pão, os olhos se abrem. Agora, o que você tem aqui é um quadro lá de Gênesis capítulo 3. A expressão usada aqui, dos olhos se abriram, é a mesma usada lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva comeram do fruto, diz a Bíblia que os olhos deles se abriram. Se abriram. Alguns comentaristas dizem que esses dois discípulos aqui eram um casal também. Se era um casal, é como se o Senhor estivesse recomeçando. No primeiro dia, depois da ressurreição, agora as coisas vão ser diferentes. O Senhor então pega esse casalzinho, então coloca eles na beira da estrada. Presta atenção nisso. O Senhor então parte o pão e dá para eles. Quando o Senhor parte o pão e dá para eles, eles comem o pão, os olhos também são abertos. Por quê? Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, mas esse casal agora está comendo da árvore da vida. Então quando você come esse pão, eu estou contando para você, você está comendo da árvore que Adão e Eva nunca comeram. Você está tendo mais do que Adão jamais pôde ter. Você está comendo da própria vida do Senhor Jesus. Antes de ele morrer e ressuscitar, ele já disse: isso é o meu corpo, ok? E este é o meu sangue. Então quando você come, está recebendo, ele próprio está recebendo vida. Amém, irmãos? Presta atenção. Hoje, quando nós partimos o pão, nossos olhos são abertos também. Lá em Gênesis, os olhos foram abertos para o pecado, mas hoje os olhos são abertos para a vida. A vida é uma pessoa, não é uma doutrina, ok? Não é um ensinamento a respeito de alguém, não, é uma pessoa, é o próprio Cristo. Quando você come do pão, está comendo o próprio Deus na pessoa de Cristo. E quando você come desse pão, filho, seus olhos se abrem. E aí acontece algo muito poderoso. 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória. Quando? Quando nós
contemplamos. Quando nós contemplamos, aí então somos transformados. Isso significa que participar da ceia é um processo de mudança na sua vida. Você é mudado pelo metabolismo. O que você está comendo aqui não é meramente pão, você está comendo a carne do Senhor Jesus. E ao comer dessa carne, que é vida, ela vai entrar para dentro do seu organismo e vai ser metabolizada e vai fazer parte de você mesmo. Isso tudo é por fé. Isso tudo é por fé. E é assim que você recebe dele. Amém, meus irmãos? Hoje de manhã eu acordei cedo e estava meditando na palavra de Deus. Deixa eu só falar um pouquinho desse versículo que o Senhor falou comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, pega aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, muitos de nós não temos noção do poder que estamos perdendo, deixando de participar da mesa do Senhor. Muitos de nós ficamos meses sem participar da mesa do Senhor, porque coincide no primeiro domingo de estar viajando, um domingo, depois no outro mês novamente, e aí ele fica muito tempo sem participar da mesa. Filho, você está perdendo algo espiritual, não é uma questão de misticismo tolo, não, é algo que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida, Mas olha que interessante, deixa eu ler isso com você, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A palavra tentação aqui, se você clicar aí com o seu dedo, se você tiver a Bíblia como eu tenho aqui, no computador, é peirasmos no grego. Agora, o que pouca gente sabe, é que essa palavra não significa só tentação, ela significa também provação. No grego, provação e tentação é a mesma palavra. Pastor, como é que eu sei quando é tentação e quando é provação? Pelo contexto. Pelo contexto, você fica sabendo se é tentação ou se é provação, ok? Então, quando você está passando por uma enfermidade, é uma provação. Quando você está passando por dificuldades no seu trabalho, é uma provação. Qualquer tipo de luta que vem, é uma provação, ok? Mas também existem tentações do diabo. Tudo isso é uma palavra só no original. Aqui está como tentação, mas entenda, não é só tentação ao pecado, é todo teste, toda prova. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, diga, Deus é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, Ele proverá o que, meus irmãos? Livramento. Quantos creem que Deus é fiel? Então não importa a luta que você está passando, o livramento já foi liberado para você. Agora lembra, nós lemos a palavra de Deus sempre entendendo no contexto, ok? No original o livramento aqui é com artigo definido, é o livramento. Deus providenciou o livramento para você no meio da prova. Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é de idolatria, olha o verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Esse portanto aqui é uma ligação com o verso anterior. Fugir da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está contando para eles qual é o livramento que Deus dá. O livramento que Deus dá é participar da mesa do Senhor, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Presta atenção, quando você come o pão, você não está comendo o pão no sentido místico do corpo de Cristo, que é a igreja, ok? Você está comendo o pão no sentido do corpo exclusivamente de Cristo. Olha o que Paulo diz, todos nós participamos de um só pão, porque todos nós participamos de um só corpo, porque todos nós comemos do mesmo pão, e esse pão é o corpo do Senhor Jesus. É porque você comeu, é porque eu comi, que nós agora somos um no Senhor. Porque a vida que está em mim é a mesma vida que está dentro de você. Porque nós comemos do mesmo pão. Quantos dizem amém? Agora, olha o que diz. Considerai, verso 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar?
Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício, quem é que se alimentava dos sacrifícios? Os sacerdotes. Quantos são sacerdotes aqui? Hoje a sua comida é o sacrifício. Qual que é o sacrifício? O Calvário. Qual que é o seu alimento hoje? O Calvário. Alguém fala, pastor, mas o Calvário, olha o que diz: os que se alimentam do sacrifício participam do... O que é o altar? É a cruz. O altar é o lugar onde o cordeiro era imolado. Onde é que o cordeiro de Deus foi imolado? Na cruz do Calvário. A cruz é o altar do Novo Testamento. Os sacerdotes comem do sacrifício, são participantes da cruz do Calvário. Isso significa que quando você come o pão, você participa do que foi conquistado na cruz. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você come do sacrifício, você participa da cruz de Cristo. Isso significa que você pode declarar ao pegar o pão: Ele já levou a minha doença, Ele já levou minha dor de cabeça, já levou a minha dor da coluna, já levou minhas infecções, já levou minhas inflamações, Ele já levou. Você é um sacerdote que participa de tudo isso. Quando dizem amém, há um poder envolvido. A provisão na hora da provação é a ceia. Pastor, mas a minha prova hoje é financeira. O que a ceia tem a ver com isso? É que quando você comer a carne e beber o sangue, os seus olhos vão se abrir. Jesus é chamado de sabedoria de Deus. Você vai ver sabedoria de Deus diante de você, e você vai ver o que outros não podem ver, porque Cristo é quem vai te revelar. Por quê? Porque você comeu a carne e bebeu o sangue. Amém, meus irmãos? Por último, quarto princípio: coração aquecido é sinal de olhos abertos. Lucas 24:32 diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Porventura não ardia o coração? Qual que é a prova incontestável de que eles estavam com Jesus? É que eles já tinham estado antes. Eles estavam habituados a andar com Jesus antes. E todas as vezes que Jesus começava a ministrar, eles sentiam o coração em chamas. Aqui aconteceu de novo. Enquanto o Senhor falava, ele sentiu o coração ardendo. Ele falou: então é por isso que o coração estava ardendo. Eu vou dizer para você, se o seu coração é tocado quando você ouve a palavra de Deus, isso significa que de alguma maneira os seus olhos estão sendo abertos. Você não vai embora como você chegou aqui, mas o poder de Deus te alcançou de alguma forma. Amém, meus irmãos? Qual que é o sinal que você viu algo da parte de Deus? O seu coração é tocado. O seu coração é tocado. O seu coração de alguma maneira é incendiado. Eu não sei quanto a você, mas eu sou tão abençoado quando eu venho aqui. Eu nunca vou embora do jeito que eu cheguei, porque o meu coração é sempre tocado. E às vezes eu estou falando para você, e Deus está falando comigo aqui, e os meus olhos estão sendo abertos aqui, e o meu coração se enche de um poder, de uma energia espiritual, e isso é passado para você. Há algo poderoso acontecendo na sua vida, há algo poderoso movendo sobre você nesse jejum. Não é uma questão de emoção, o coração ardendo não é uma questão de emoção, é uma questão de ação do Espírito. Muitas coisas no mundo geram emoção, mas só o Espírito de Deus pode incendiar o seu coração dentro de você.